Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes com essa oportunidade de podermos estar aqui para adorar e exaltar o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Mais um ano de confraternização dos irmãos, um ano meio diferente, um ano meio complicado, mas como já foi falado aqui nesta noite, um ano para adorarmos o Senhor e agradecermos pela sua graça e pela sua misericórdia, por podermos estar aqui, adorando e exaltando o seu bendito nome. Continue prestando o seu culto racional a Ele. Vamos ouvir o que Ele tem para nos falar. Abramos nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 17. Primeiro Samuel 15, a partir do versículo 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho do qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é o melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pai querido e Pai amado, continue falando conosco nesta noite, que possamos diminuir e o Senhor crescer aqui neste lugar, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, é digno de toda a glória, é digno de todo louvor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso raciocínio para entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Quando nos foi dada a oportunidade, eu confesso que fiquei bem preocupada, até em função do tema escolhido. E aí foi dada a oportunidade já há um tempo que o nosso irmão nos convidou. E eu ficava clamando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar comigo? E o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Porque nós temos que entender que quando uma mensagem é falada, o Senhor começa a falar primeiro aqui. O Senhor começa a falar primeiro aqui e depois vai para lá. Então eu comecei: Senhor, o que o Senhor tem para a gente? O que o Senhor quer falar conosco? Qual é o objetivo dessa palavra? Nós entendemos que não é uma palavra simples. Nós entendemos que é uma palavra de despertamento. E o Senhor colocou algumas coisas em meu coração. Então vamos meditar um pouquinho naquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Inicialmente vamos entender um pouco o contexto histórico do versículo que nós lemos. Acho isso muito importante para a gente se situar na história, para conseguir entender aquilo que a mensagem do Senhor tem para nós. Então nós vamos observar que os livros de Samuel marcam um momento histórico muito especial para a nação de Israel, para o povo de Israel. O povo de Israel estava numa transição da teocracia para a monarquia. Teocracia, Deus governava o povo através dos seus escolhidos. E a monarquia, a escolha de um rei para ser chefe de Estado, para governar o povo. E aí, quando a gente começa a ler lá 1 Samuel, nós vamos observar que o povo de Israel começa a pedir um rei a Samuel.
E ele pede um rei a Samuel, porque eles queriam ser como as outras nações, eles queriam ter um rei. Eles entendiam que o rei iria trazer para eles segurança, que o rei ia ajudá-los a vencer os inimigos nas batalhas. Samuel, quando ouve esse pedido, ele fica descontente com o pedido. Mas o Senhor fala com Samuel: Samuel, não fica assim não, porque na verdade o povo rejeitou foi a mim, não foi a você. Mas Samuel faz o seguinte: vai lá e lembra ao povo o que é escolher um rei. Tem outras circunstâncias quando se escolhe um rei, vai lá e lembra o povo disso. Então Samuel foi lá e lembrou o povo: olha, vocês estão escolhendo um rei, mas entenda bem que o rei pode fazer de cada um de vocês como servos. O rei pode se transformar em uma pessoa cruel, em uma pessoa tirana. Mas mesmo assim, o povo de Israel, não. Nós queremos um rei. Nós queremos ser como as outras nações. O povo de Israel queria um rei, algo que eles pudessem ver. Eles não queriam mais estar sendo controlados pela teocracia. Então eles queriam um rei de qualquer forma. Então eles pedem um rei. E o Senhor fala para Samuel: tudo bem, vamos dar um rei a eles. E o Senhor vai escolher Saul. O Senhor vai escolher Saul para atender o pedido do povo. Irmãos, cuidado com o que eu e você, com o que nós temos pedido a Deus. Cuidado com o que nós temos pedido. Será que nós estamos trocando a glória de Deus por coisas materiais, por coisas que nós podemos tocar? Será que nós estamos trocando a glória de Deus por alguém, por alguma pessoa, porque a gente está podendo ver? Cuidado com os nossos pedidos. Nós sabemos que tudo que nós viemos a pedir ao Senhor tem que estar dentro da sua vontade, porque somente a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável. Porque eu e você, nós vemos o hoje, mas o nosso Deus, ele vê até a eternidade. Então ele sabe o que é melhor para mim e para você. E aí nós vemos o povo de Israel pede um rei. E aí nós observamos na história do povo de Israel, eles galgaram um degrau como nação, porque agora eles tinham um rei como as outras nações. Entretanto, espiritualmente, eles retrocederam. Mas nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. Por mais que eles tenham retrocedido espiritualmente, nós vamos ver aí um palco armado com a monarquia, um palco armado para a vinda de Jesus como carne, tendo em vista que ele era descendente de Davi, o segundo e maior rei de Israel. Então nada foge ao controle de Deus. Então foi escolhido Saul. Saul não foi escolhido pelo coração de Deus, uma vontade, eu vou escolher um povo, um rei agora para a minha nação. Não foi assim. Saul foi escolhido para atender, escolhido por Deus, mas para atender um pedido do povo. E quem foi Saul? Quando a gente olha para a história e começa a ler sobre a Bíblia e destrinchar e entender quem foi Saul. Saul era um jovem muito belo. A Bíblia vai dizer que entre os filhos de Israel não se havia mais belo do que ele. Ele tinha um destaque. Aonde ele passava, ele tinha um destaque. A Bíblia vai dizer que ele era jovem, que ele era forte, que ele era audaz. A Bíblia vai dizer ainda que seu pai, ele tinha bens. Então quer dizer que Saul não era qualquer um, tinha uma condição financeira também. Mas quando nós vamos lendo e observando como foi realizada essa escolha, nós observamos que, na verdade, Saul ele foi atrás das jumentas do seu pai. As jumentas do seu pai haviam desaparecido, então o seu pai determina: vai lá, Saul, pega um dos seus moços e vai procurar as minhas jumentas. E Saul procura e não acha as jumentas. Aí um dos seus moços sugere: Saul, vamos à casa do homem de Deus, Samuel. Vamos à casa do homem de Deus, porque o homem de Deus vai dar o caminho para a gente achar essas jumentas. Então eles acabam indo ao encontro de Samuel. Mas Samuel já tinha sido avisado por Deus que deveria ungir Saul como rei. Então quando Saul vai ao encontro de Samuel, Samuel unge Saul como rei. Saul, ele não queria ser rei. Ele não foi ao encontro de Samuel para ser rei, sabe? Ele foi ao encontro de Samuel atrás das jumentas. Ele foi procurar as jumentas. O que você veio fazer aqui nesta noite?
Qual foi a jumenta que você veio procurar aqui nessa noite? Qual foi a bênção? Qual foi a cura? Qual foi a libertação? Qual foi a porta de emprego? O que você veio procurar aqui nessa noite? Uma coisa eu tenho para você, uma coisa eu quero te dizer aqui nessa noite. Como Saul foi surpreendido por Deus lá atrás, Deus quer te surpreender aqui nesta noite. Porque Ele tem muito mais do que bênçãos materiais para te oferecer. Ele quer te fazer herdeiro das promessas de Abraão. Ele quer te fazer participante do reino dele. Ele quer te fazer participante desse reino para viver uma vida eterna com ele. Então comece a meditar naquilo que o Senhor tem para a gente, tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco nesta noite. Então Saul foi ungido rei por Samuel, mas Saul não se achava digno de ser rei. Ele não se achava digno. Ele era humilde, ele era simples. Lá no dia da sua coroação, ele se esconde entre as bagagens. E no início, ele recebeu sim o Espírito de Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Deus usava sim Saul. Ele era ordenado por Deus. Saul, ele tinha tudo para triunfar. Saul tinha tudo para fazer conforme a vontade de Deus. Mas ao decorrer da vida, ao decorrer da jornada, começaram as encruzilhadas, começaram as opções. E Saul, ao invés de optar pela vontade de Deus, começou a optar pela sua vontade, começou a fazer a sua vontade. E aí ele começa a cair em declínio, e aí ele começa a fazer manobras erradas, muitas coisas erradas. Nós vamos ler, a Bíblia vai dizer para a gente que uma das primeiras manobras erradas que Saul vai fazer é que ele era impaciente. Samuel manda ele esperar 7 dias lá na batalha contra os filisteus. Saul, lá pela pressão do povo, pela pressão das circunstâncias, ele até esperou até o 7º dia. Mas ele foi correndo e sacrificou por causa da pressão do povo. Então, quando chega Samuel, exorta ele e Saul tenta se desculpar. Olha, Samuel, eu fui obrigado a sacrificar pela pressão do povo. Mas Samuel diz, você é um tolo. Você é um tolo. Agora o seu reinado não vai mais subsistir. Porque como é que funciona uma monarquia, irmãos? Do pai passa para o filho e assim por diante. Mas ali, a partir daquele momento, Deus já determinou, porque ele descumpriu a autoridade de um profeta, porque ele descumpriu a ordem de Deus, Deus determinou que o reinado dele não prosseguiria. E ele deu essa desculpa, que foi por causa das pressões do momento. O que as pressões do momento, o que as pressões diárias têm feito na minha e na sua vida? Será que as pressões diárias têm nos feito desobedecer a Deus? Quando Deus fala, espera que eu estou no controle, espera que eu vou fazer, espera que eu estou agindo, mas eu e você, a gente não aguenta esperar, né? A gente sai correndo, faz um empréstimo ali, a gente sai correndo, pede uma ajuda aqui, a gente sai correndo, já fala para todo mundo que não deveria falar. Quanto isso, a gente deveria esperar. Ah, não, mas foi a pressão do momento, eu fui obrigado a falar. Será que é isso que o Senhor tem exigido de você? Será que é isso que o Senhor tem exigido de mim? Porque a impaciência, ela é incredulidade. Quando eu sou impaciente, eu estou dizendo para Deus, Senhor, não pode ser no seu tempo, tem que ser no meu tempo, porque eu que sei, apesar do Senhor ser onisciente, conhecedor de todas as coisas, o Senhor não sabe, quem sabe sou eu. É isso que nós estamos dizendo para Ele. E aí, prosseguindo mais um pouco, nós vemos Saul cair em outra manobra errada, em outro erro. Ele faz um juramento de inércia, um juramento de louco. Em meio a uma guerra, ele vai dizer para os seus soldados, olha, ninguém tem que se alimentar até a tarde, todo mundo tem que se abster dos alimentos, porque aquele que se alimentar vai ser considerado maldito. Só que o seu próprio filho, Jonatas, ele não ouve o voto do pai, ele não estava presente, ele não ouve o voto do pai. Então, quando ele vê o mel, ele se alimenta do mel, recobra suas forças para guerrear. Mas quando Saul fica sabendo que o próprio filho se alimentou no período que ele determinou que não pudesse, ele manda matar o próprio filho. O filho não foi morto por intervenção do povo, assim que funcionou. E aí a gente começa a observar o seguinte,
que ele, como rei, ele tinha que obedecer a Deus. Mas ele começa a não dar ouvido para Deus, criar uma barreira aqui, e a partir dele começa a sair determinações. Ele começa a se achar, ele começa a se sentir, sabe, eu sou. Eu vou lá naquela igreja e quando eu canto, olha, meu querido, a glória de Deus desce, mas é por quê? Foi porque eu cantei. Eu vou lá naquela igreja, quando eu prego, olha que a glória de Deus desce, mas foi porque eu preguei. Sabe, ele começa a se achar. Eu sou, eu faço, eu aconteço, eu começo a me colocar no lugar de Deus. Entenda uma coisa nessa noite. Só existe um único eu sou. Você é o barro. Barro. Você é o barro na mão do oleiro. Ele faz de você o que ele quiser fazer. Não é o que você quer. Não é o que você quer. Se você está aqui hoje, tem que dar glória a Deus pelo fôlego de vida. Não foi pela sua vontade, pela sua determinação, mas foi pela vontade dele. Sempre vai ser ele, nunca será eu, nunca será você. A glória pertence a ele. A Bíblia vai dizer que ele não reparte a sua glória com ninguém. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente olhando ainda para a vida de Saul, nós vamos ver a sua terceira manobra errada, que foi do texto que nós lemos. Quando o Senhor determina a Saul, Saul, tem que exterminar os amalequitas. Tem que matar todos os amalequitas. Do homem, à mulher, do menino ao de peito. Todos os animais, vacas, bois, camelos, ovelhas, jumentos. Exterminar. Mas por que foi dada essa determinação? Porque os amalequitas perseguiram o povo de Israel na saída do Egito. Então Deus não queria manter a memória dos amalequitas. Não era para manter. Então era para exterminar a todos. E o que Saul faz? Saul mantém Amaleque, rei dos amalequitas, e mantém o melhor do rebanho, o melhor do gado, ele vai manter para sacrificar ao Senhor. E aí quando nós vamos lendo aqui esses versículos que nós lemos, é interessante que Saul ansiosamente, quando Samuel chega para ele, ele já vai mais rápido ainda. Ansiosamente ele já começa a falar, olha, executei tudo que o nosso Deus mandou executar. Já executei. Ele mente, porque na verdade ele não executou. Mas sabe por que Saul faz isso? Porque Saul, ele não tem medo do pecado, mas ele tem medo das consequências do pecado. Ele está preocupado com a sua imagem, ele está preocupado com o seu prestígio, com o seu reino. Entenda uma coisa, irmãos, pecado na vida do crente, eu aprendi que é acidente. Não pode acontecer de forma premeditada. Eu preparei isso, mas depois eu vou ali pedir perdão. Será que vai ser aceito? Será que funciona dessa forma? Ou você se preocupa com a sua imagem e não pede perdão, mas não adianta querer conquistar o céu, porque o céu não é conquistado dessa maneira. Quem está preocupado só com a imagem e não pede perdão e não se arrepende, vai para outro lugar, onde que tem ranger de dente, onde que é choro constante. Não se engane, não se engane. A palavra do Senhor vem para nós como um despertamento, como já foi falado aqui. Ainda um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará, não se engane. Então, Saul ali confrontado, Saul ali rapidinho tenta arrumar uma desculpa, dá uma mentirinha ali, não, olha, eu cumpri tudo, sabe por quê? Ele fala aquela mentirinha necessária. Será que existe a mentirinha necessária? A Bíblia vai dizer lá em João 8 que o pai da mentira é o diabo. Quando você está lá na sua mentirinha necessária, você está obedecendo é outro, você não está obedecendo a Deus. Seu pai é o diabo. Não existe meio termo, não existe outro caminho. E aí Samuel vai confrontar Saul. Samuel vai dizer assim, você exterminou tudo mesmo? Exterminou, né? E que barulho é esse que eu estou ouvindo aqui? Estou ouvindo uns barulhos de ovelha, estou ouvindo barulho de vaca, o que está acontecendo? Mas sabe o que é isso? É porque o erro, o pecado faz barulho. Nada está encoberto dos olhos do nosso Deus.
Tudo que está errado, não adianta, irmãos, é colocado para fora. A gente tem visto aí. Tudo que está errado é colocado para fora, mas não é colocado para fora só com aquelas pessoas que a gente vê na mídia, não. É na minha vida e na sua vida. Está errado. Não quer ajeitar, não quer se arrepender, não quer mudar, vai ser colocado para fora, não tem jeito. O pecado faz barulho, vai ficar lá igual as ovelhas, igual as vacas fazendo barulho, não tem jeito. É colocado para fora. E ali naquele momento, quando o Saul, ele é confrontado com o seu erro, ele é confrontado com o seu pecado, ele tenta racionalizar a coisa, ele tenta dizer, não, olha, mas nós separamos o melhor do rebanho para poder sacrificar, é assim que a gente entendeu ser melhor. E inclusive, como todo desobediente, ele vai tentar colocar a culpa em alguém, né? Porque todo desobediente nunca foi ele, não é isso? Foi alguém, não fui eu, foi alguém. Então ele, como todo desobediente, vai tentar colocar a culpa em alguém, vai colocar a culpa no povo. Ele vai dizer, olha, foi o povo quis pegar o melhor do rebanho, o povo quis pegar para poder sacrificar o Senhor. Uma desculpa infundada, irmãos. Ele como autoridade, ele como rei, ele que manda no povo, não é o povo que manda nele. Não tem cabimento. Então, aquele momento que ele está sendo confrontado com o seu pecado, que ele poderia se arrepender, o que ele vai fazer? Ele vai endurecer a sua cerviz. Ele não vai se humilhar. Ele não vai se arrepender. Ele vai continuar julgando, falando que é o povo. E ele vai continuar naquela luta ali, sabe por quê? Porque ele está preocupado com a sua imagem, com a sua posição como rei. Então, ele não se arrepende. E aí ele vai dizer o quê? Olha, Samuel, nós fizemos isso, foi feito isso para sacrificar ao Senhor. Nós desobedecemos para sacrificar ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Nós desobedecemos para adorar ao Senhor. Faz sentido isso? Nós desobedecemos para cultuar o Senhor. Deus não aceita culto associado à desobediência. Não adianta, não é aceitável. Olha que desculpa, irmãos. Olha que desculpa, não. Nós fizemos, desobedecemos. Olha, a gente precisa adorar o Senhor, então por isso que nós desobedecemos. Então é quando o profeta Samuel vai falar que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Porque o que é obedecer, irmãos? O que é obedecer a Deus? É reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas, a sua soberania sobre as nossas vidas. É reconhecer que quando Ele manda, quando Ele dá uma ordem, não nos compete questionar, temos que obedecer. Quem sou eu ou você para ficar questionando uma ordem de Deus? A gente tem que se colocar no nosso lugar. Ele manda, a gente obedece. É assim que funciona. E não é obedecer de forma arrogante, de forma exterior, como os fariseus faziam, não. Tem que ser de coração. Se você obedecer a Deus de forma exterior, sabe o que você vai conseguir ganhar, eu e você? Elogios. Vamos ganhar muitos elogios. Mas e Deus? Para Deus é nulo, não vale nada, não presta, não sobe. Não adianta que não sobe. O que você tem preferido? Será o que a gente tem preferido? Ter uma aliança com Deus, uma verdadeira comunhão com Deus, obediência a Deus, ou receber elogios? Não. Eu prefiro agir assim, porque aí minha imagem fica direitinha, e aí eu recebo elogios. Porque se o irmão ou a irmã descobrir que eu fiz isso, se o pastor descobrir que eu fiz aquilo, não são os elogios que vão nos levar para o céu. Não são os elogios que vão nos levar para o céu. É a nossa comunhão, é a nossa obediência a Deus, isso que vai nos levar para o céu. É somente dessa forma. Não adianta, irmãos, não adianta. E aí, avançando mais um pouquinho, nós vamos ver que o pecado de Saul foi considerado como rebelião, porque ele desobedeceu à autoridade de Deus. E o pecado de rebelião é considerado também como feitiçaria, porque a feitiçaria é tomar decisões segundo adivinhações, tomar decisões por lançamento de sorte, tomar decisões através de consulta a mortos. E por que eles são assemelhados? Porque os dois desobedecem à vontade de Deus. Os dois desobedecem à vontade de Deus, estão contra a vontade de Deus.
E Samuel ainda vai dizer que o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Na idolatria, quando eu estou adorando a outros deuses, é a mesma coisa quando eu estou desobedecendo à vontade de Deus. Eu estou ali obstinado, desobedecendo à vontade de Deus. É como se eu fosse um idólatra, é isso que ele está querendo dizer. E a Bíblia vai dizer que ao reino dos céus não pertence aos feiticeiros, aos idólatras. Então não se engane. Ah, irmã Glaucia, mas eu não vou ali fazer feitiçaria. Tá bom, mas está desobedecendo? É a mesma coisa. Está desobedecendo à vontade de Deus? A Bíblia que vai dizer, é a mesma coisa. Então nós temos que mudar o nosso entendimento, mudar o nosso conceito, mudar o nosso raciocínio e passar a obedecer à vontade de Deus. E é interessante que ali Saul ele é confrontado e Samuel sempre confrontando ele. E aí Saul vai dizer assim, não tem jeito de ganhar Samuel, né? Samuel está vendo que eu estou errado mesmo. Então Saul vai dizer assim, tá, pequei. Honra-me perante os anciãos. Olha só. O suposto arrependimento dele. Nesse suposto arrependimento, nós vemos que ele está preocupado com o seu prestígio, com a sua posição social. Ele está preocupado com o reino, com o seu reino. Interessante que ele não se dirige a Deus. Ele vai se dirigir a Samuel, como se Samuel fosse fazer um favorzinho para ele. Tá bom, eu te perdoo, já entendi. Ele vai se dirigir a Samuel, ele não se dirige a Deus. E mais uma vez ele tenta racionalizar. Ele vai tentar fazer assim, olha Samuel, eu já entendi. Tá bom, já entendi tudo que você me falou, já entendi. Eu estou errado mesmo. Eu estou errado, está tudo errado. Mas vamos ali agora, vamos ali me honrar ali. Eu já me arrependi, tá? Vamos ali me honrar ali agora? Isso não é verdadeiro arrependimento, irmãos. Se ele tivesse arrependido de coração, ele oraria a Deus. Primeiro que ele não iria direto, ele oraria a Deus. Pediria a Deus a misericórdia dele. E na hora ele ia falar, pequei, humilha-me, ao invés de falar, honra-me. Pequei, humilha-me. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço ser rei, eu não tinha nada, eu não era nada, o Senhor me colocou como rei e eu desobedeci a sua voz, eu desobedeci a sua vontade. Como tem sido eu e você? Será que estamos a todo momento só preocupados com a nossa imagem? E aí chegamos, Senhor, eu pequei. Tá bom, mas fica aqui só entre a gente, tá? Vamos lá, vamos continuando pregando, vamos continuando louvando, vamos dirigir no círculo, vamos dirigir no conjunto, vamos dirigindo irmãos, vamos dirigindo, vamos ficar aqui entre a gente, aqui escondidinho aqui. Será que é assim que tem funcionado? Será que é assim? Esse é um arrependimento genuíno e verdadeiro? Assim não funciona, irmãos. Esse não é um arrependimento genuíno e verdadeiro. E aí nós vamos ver que como consequência do erro, como consequência do pecado, o que acontece com Saul? Ele perde o reino. Ele perde tudo aquilo que ele tinha conquistado, que Deus tinha dado para ele, e ele perde. E aí nós vemos que daí em diante as coisas só vão piorando na vida dele. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus sai dele, se apossa dele um espírito maligno. A Bíblia vai dizer que ele tenta matar o seu genro Davi, por ciúmes, por inveja, por intriga. E é interessante que ele vai tentar matar Davi, não porque Davi fazia coisas ruins, mas porque Davi fazia coisas boas. Ao invés dele querer imitar Davi, ele vai tentar matar Davi. E não acontece isso nos dias de hoje? Ao invés de nós querermos imitar os Davis que tem por aqui, a gente fica querendo matar o Davi com inveja, com ciúmes. Imite Davi. Imite Davi. Para de fazer força com Deus. Imite Davi. Faça a diferença. E ainda nós vamos ver que Saul vai matar 85 sacerdotes, Saul vai dizimar toda uma cidade, Saul vai consultar uma feiticeira, e no final, numa guerra, ele vai se lançar contra a sua própria espada. Irmãos, para concluir, olha o caminho da desobediência. Ele começou muito bem, ele tinha tudo para ir tudo bem. Ele começou bem, ele tinha comunhão com Deus, ele era usado por Deus, o povo apoiava ele. Mas no meio do caminho ele foi perdendo a sua essência. Ele foi escolhido para ser protagonista de uma nação, ser rei de Israel.
E no meio do caminho ele vai perdendo, vai não dando mais ouvidos à voz do Senhor, e ele vai perdendo toda a sua essência, e vai deixando a sua cerviz dura, e não se humilha, e não se arrepende. Sempre procura justificativa para o erro, sempre procurando uma justificativa, um propósito para mostrar o porquê que ele fez daquela forma. E ele não se arrepende. E aí nós vamos ver a diferença entre Saul e o seu sucessor Davi. Não é o pecado que é a diferença entre eles, porque os dois pecaram contra Deus. Mas a diferença é que Davi se arrependeu. Ele foi direto a Deus e se arrependeu. Ele vai dizer: Senhor, olha, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos estavam se apodrecendo. Davi, ele vai confessar. Mas Saul, ele vai manter dura a sua cerviz, ele não vai se humilhar, ele vai se manter firme, porque ele não está preocupado com isso. Saul está preocupado com a sua glória, e Davi estava preocupado em buscar a glória de Deus. Aleluias. Então que nessa noite, irmãos, essa mensagem seja um despertamento na minha e na sua vida. Quem será que nós temos sido? Será que nós somos como Saul? Endurecidos de coração, cada vez buscando justificativas para esconder os nossos erros, querendo matar Davi de qualquer forma. Será que nós estamos sendo como ele? Ou somos como Davi? Temos um coração quebrantado e conflito, porque o Senhor não rejeita. Será que a gente está fazendo a diferença? E quando eu estava pedindo essa mensagem, o Senhor falando: Senhor, o que eu tenho para falar dentro dessa mensagem? Dentre as coisas que já foram faladas, o Senhor fala assim: fala para mim, igreja, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer a diferença. Foi um despertamento na minha e na sua vida, para mostrar que Ele está voltando, que Ele só vai buscar uma igreja limpa, uma igreja diferente, uma igreja obediente. Então dá tempo, se arrependa, mude, porque eu posso não estar vendo, os irmãos podem não estar vendo, mas o nosso Deus, que é onisciente, Ele vê todas as coisas. Então se arrependa, muda de vida hoje. Ele faz esse convite para todos nós.